Olá, nós estamos em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem por objetivo entrevistar empreendedores com histórias inspiradoras de sucesso. Hoje eu estou aqui com a Leiliane Camargo. Leili, é um prazer muito grande ter você aqui, muito me honra tê-la aqui no nosso programa. E a Leili tem uma história incrível para passar para você, uma história de superação. E eu quero que ela realmente conte tudo para nós, como é que ela conseguiu chegar aonde ela chegou. Leili, fala para nós, quem é a Leiliane? Eu sou de Salto, sou nascida e criada na cidade de Salto. Venho de uma família cristã e de 5 irmãos. E nós morávamos numa favela, que é a maior favela de Salto, chamada Favela Maria José. E eu lembro que só meu pai trabalhava nessa época. Era tudo escadinha, todo mundo pequeno, minha mãe não trabalhava, cuidava dos filhos. Com 30 anos, minha mãe já tinha os 5 filhos. E meu pai trabalhava demais para manter o sustento da família. E nessa época nós passávamos grandes dificuldades, porque como só tinha 5 filhos e veio do Ceará para a cidade de Salto, para tentar uma vida melhor, uma vida digna, acabou encalhando que minha mãe ficava como dona de casa e a gente se virava, meio que se virava. Me lembro até de uma história que a roupa da minha irmã mais velha ficava para mim, a minha ficava para outra. E material de escola também, até para sobrar um dinheiro para a construção, porque meu pai pensava em construir, em tirar a gente daquele local. E eu lembro que passou alguns anos, meu pai conseguiu tirar a gente lá da favela, aí nós fomos morar num bairro até que meio grande na cidade de Salto, e ele construiu uma casa, nós mudamos para essa casa. E com essa mudança, ficamos felizes, parecia que as coisas estavam tudo em ordem. Nessa época eu já tinha por volta de 12 para 13 anos também. E meu pai ali sempre batalhando demais. E ele morou na casa por pouco tempo. Ele morou apenas nessa casa que nós mudamos por 6 meses. Essa casa já era de vocês? Essa casa já era. A construção dessa casa, ele ia de sábado e domingo construir essa casa. E seu pai fazia o que, Leili? Meu pai era pintor. Então, ele pintou a metade das casas do Portal de Itu. Interessante. Ele era pintor e através disso que ele conseguiu construir a nossa casa. Mas nós mudamos, ainda ela não estava terminada. Então, a parte de fora sem terminar. Então, mudamos numa condições para sair realmente da favela, porque meu pai, ele falava que a gente não era para estar morando naquele lugar, né? E aí a gente conseguiu mudar. E nessa época também eu estudo música, já estudava música. Meu pai sempre foi um cara muito dedicado para com os filhos, junto à cultura, escola. Minha mãe sempre presente nas reuniões escolares, meu pai sempre presente nas apresentações. Eu tocava flauta transversal, cada um dos meus irmãos já tocava um instrumento. E qual a diferença entre vocês e os seus irmãos de idade, Leili? Vocês são meninos? Quantos meninos, quantas meninas? Nós somos em 2 meninas. Então, a mais velha, eu, aí vem o menino, o Jonatas. Deixa eu falar os nomes, né? Vamos lá. Vamos lá. A Meire, que é a mais velha, aí euzinha. Aí vem o Jonatas, a Leidiane e o Tiago. Certo. É diferença de ano em torno de 2, 3 anos para cada um. Por isso que você falou que são escadinhas. E todos são da música? Todos são da música. Legal. Como vem de uma religião, né, cristã, sempre foi ensinado na música. E meu pai colocou todos nós no conservatório para aprender música, que é o Conservatório de Salto, o maestro Henrique Castellari. E nessa época eu já tocava flauta transversal. E eu me lembro que também eu brigava muito com meu pai porque eu queria ajudar na construção da casa. E isso você já estava com 12 anos? Já estava com 12 anos. E foi o meu primeiro emprego nessa época, foi num supermercado que eu trabalhava. Certo. E eu pesava as frutas.
E eles me contrataram para trabalhar no sábado e no domingo. Isso com 12 anos? Com 12 anos. Porque na semana eu estudava e depois tinha o conservatório. Certo. Como eu já comecei a tocar legal, porque eu estudo desde os 9 flauta, eu entrei numa orquestra muito famosa da cidade de Salto, chamada Orquestra de Metais. E aí o maestro, que chama Marquinhos Santana, falou assim, se a gente não queria entrar para a orquestra. Eu, a minha irmã mais velha e o Jonatas. E aí lá, nessa orquestra, a gente assinava um livro, aí ganhava por apresentação R$10, coisa só para ajudar. E ele colocou a gente lá. Porque o conservatório, naquela época, cobrava um valor muito simbólico de R$20. E aí ele falou assim, não, vamos tocar na orquestra porque vocês ganham a bolsa e cada ensaio R$10 e a apresentação R$10. E aí já dá para vocês virem de circular. Então a gente sempre tentou arrumar um jeito para ajudar o meu pai nessa batalha aí de construção de casa. Legal. Eu não tinha o instrumento na época, o instrumento era do conservatório. Só a minha irmã que tinha o instrumento, na época ela tinha um saxofone. Legal. Foi o primeiro instrumento que meu pai conseguiu comprar para ela, né? E aí a gente ia todos juntos para o ensaio da orquestra e recebia esse dinheirinho, já dava na mão do meu pai. E mesma coisa no mercado que eu trabalhava, já recebia e ajudava em casa para essa construção, né? E foi maravilhoso nessa época. E depois dessa época, vocês continuaram morando nessa casa, e aí? Como é que foi meu pai ficou nessa casa durante 6 meses. Certo. Um belo dia, ele saiu para trabalhar e eu lembro que um dia anterior eu tinha feito um bolo de cenoura e ele gostava muito desse bolo. E aí, minha mãe arrumou a marmita, tudo, já de manhã. O meu irmão Tiago, na época, tinha 4 anos. E aí ele abraçou meu pai, porque tinha uma coisa muito linda na minha família, que eu acho muito importante, que era aquela reunião familiar de almoço, ou de janta, ou de café da manhã. Então, antes da gente ir para a escola, meu pai tomava café da manhã. Então, eu lembro da minha mãe amarrando a marmita para ele sair, e foi a última vez que a gente viu meu pai, eu e meus irmãos. E quando foi por volta de 6 horas da tarde, meu pai não chegava, porque a gente tomava o café e jantava com ele. E isso era de praxe na família. E deu 6 horas, ele não chegava. E aí meu irmãozinho Tiago ainda falou assim, mãe, o papai não volta mais. E aí a gente começou a ficar desesperado. E chegou 2 carros de polícia avisando que meu pai tinha sofrido um acidente. Ele foi lixar batente, é um batente que é de madeira para invernizar. E ele caiu e a lixadeira elétrica caiu em cima dele. Puxa e vida. Corroeu toda a parte de frente. Ele conseguiu ficar 3 horas vivos na UTI, no hospital daqui de Itu, e veio a falecer. E foi uma situação muito difícil para a gente, porque minha mãe, na época, ela tinha 34 anos. Puxa vida. E seu pai? Meu pai tinha 39. 39, que novo. 39 anos. E com 5 filhos, né? Minha mãe nunca trabalhou fora. Não tinha essa... Era sempre o pai, né? E eu me lembro que foi meses muito difícil. Acho que foi o pior Natal. Ele faleceu em agosto de 95. Foi o pior Natal que nós passamos, porque não tinha o nosso pai. E a partir dali as dificuldades começaram a vir, porque minha mãe demorou muito tempo para arrumar um emprego. Nessa época eu trabalhava, tinha saído do mercado, já tinha feito 13 anos, e eu trabalhava numa confecção, certo, limpando roupa, e de final de semana eu fazia faxina para ajudar no sustento da família. A minha irmã mais velha trabalhava em uma sorveteria, e depois que passou 1 ano, minha mãe conseguiu um emprego. Então, nós chegamos a passar necessidades, nós chegamos muitas vezes não ter o que comer em casa. E
mas nunca desistimos. Eu acho que o que nos sustentou foi a música. A música, ela nos sustentou muito. O pessoal, o maestro ali sempre nos ajudou. Ele, inclusive, faleceu já há alguns anos, chama Marquinhos Santana. E aí, a partir disso, minha mãe conseguiu arrumar um trabalho na lavanderia. E a coisa começou aí voltar a funcionar em casa. E aí as coisas, depois da sua mãe voltar a trabalhar, vocês também já estavam aí um pouquinho maiores, né? As coisas começaram a mudar. Então, nós vamos para o nosso intervalo e na volta do intervalo, a Leliane vai contar para nós tudo o que aconteceu nessa história linda, como é que ela superou tudo isso e o mais importante, o que ela aprendeu com tudo isso. Nos aguarde. Eu espero você. Novamente, estamos de volta aqui com vocês com o nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com a Leliane Camargo, musicista, com uma história incrível que nos contou aqui no primeiro bloco, que saiu da favela de Salto com 5 irmãos, perdeu o pai quando muito pequena, trabalhou no supermercado. Não é? E aí agora ela vai nos contar como que ela sobreviveu a tudo isso, o que ela aprendeu. Nos conte, Leliane. Vamos lá. Ai, que emoção! E aí, depois minha mãe começou a trabalhar, colocamos as coisas em ordem. Nessa época eu já estava com 16 anos, né? 16 anos. E aí eu continuei estudando música. Nunca parou? Nunca parei. E seus irmãos, Leili? Meus irmãos seguiram outra nessa época eles já não estudavam mais. Pegaram outros caminhos, De música só ficou eu mesmo lá insistindo. Eu já tinha me formado em flauta transversal e estudava à noite e trabalhava nessa época, aí eu já trabalhava numa loja. Que legal. Já trabalhava numa loja, terminei o conservatório, toquei, fiz muitas apresentações, a música sempre junto comigo. Completei 17 anos, terminou o 3º ano, a família tudo certo, todo mundo com o seu trabalho, todo mundo estudando. E aí eu vi que a minha vida precisava dar uma engrenada. E eu sempre... eu tive sempre na mente de assim, ter um dinheirinho, guardava um pouquinho, pagava um curso. Tinha o dinheiro, pagava um curso. E nessa época, mesmo trabalhando em loja, já terminando o 3º ano, eu peguei todo o meu salário e paguei um curso de auxiliar de enfermagem. E aí foi aonde a minha vida começou a mudar. Frente a toda essa situação. Porque aí já subiu o salário? Já subiu o salário, né? As coisas já começaram a entrar no eixo. Mas a música estava lá. A música sempre junto. Sempre junto. E nessa época eu prestei prova no Conservatório de Tatuí. Porque era o meu sonho estudar
no Conservatório Dr. Carlos de Campos, Tatuí. E foi muito difícil para entrar lá. Na minha época, foi 400 inscritos para 13 vagas. E aí eu passei para estudar em Tatuí. Mas lá eu passei para prestar canto lírico. Ah, que interessante. Canto lírico. E foi maravilhoso, porque foi mais uma conquista. Porque eu já tinha terminado o 3º ano, já tinha me formado em auxiliar de enfermagem e consegui um trabalho à noite. À noite. Aí poderia estudar durante o dia. Poderia estudar durante o dia. Muito bem. Estudei muita música. Logo no meu segundo mês de Tatuí, eu escrevi um currículo, fiz um currículo e mandei para um projeto chamado Projeto Guri. E no Projeto Guri eu dei aula 7 anos. Ah, que interessante. Foi o meu primeiro registro. E lá você dava aula de quê no Projeto Guri? Regência coral. Ah, regência coral. Isso. E eu peguei o polo da cidade daqui de Itu. Ah, eu fiquei 7 anos dando aula aqui em Itu. E de contrapartida, quando sobrava a minha folga, que era 12 por 36, eu dava aula na FASAN, Familiares e Saúde Mental. Também daqui de Itu. Daqui de Itu. Fiquei por 2 anos e meio. Aí você ingressou em algum curso superior, Lili? Aí nessa época ainda não, porque eu estava em Tatuí. Então eu tinha dois trabalhos de música, mais auxiliar de enfermagem à noite, mais o conservatório de Tatuí. E você dormia, Lili? De sábado e domingo, sim. Ia para a igreja? Ia para a igreja. Mas eu estudei muito, foi uma época muito boa, que valia muito a pena. Esse esforço todo, muito jovem. E aí eu ingressei nisso. Entendi. E depois foi para o ensino superior, ou não foi? Nada! Aí eu não estava legal ainda. Porque, assim, a minha área na saúde, as pessoas às vezes falam, mas saúde, música. A música tem tudo a ver com a saúde. E por que houve esse interesse de eu estudar auxiliar de enfermagem? Porque eu queria saber por que meu pai faleceu. Então eu peguei todo o prontuário do meu pai, eu estudei tudo o que houve, porque eu tinha interesse. Interesse, na verdade, de ajudar, de se doar para o outro. Veio daí. E aí eu estudei auxiliar de enfermagem, terminei e fui fazer o quê? Música. Técnico de enfermagem. Fui fazer técnico de enfermagem. Falei, não, agora eu vou ser técnica de enfermagem. E também consegui um trabalho de técnica de enfermagem. Tatuí, foram 7 anos estudando em Tatuí. Então foi muito tempo eu estudando em Tatuí. Aí terminei Tatuí. Falei, nossa, a vida está muito calma, um ano muito tranquilo. Aí fui para a faculdade. Licenciatura em música. Aí fez a licenciatura. Aí fiz a licenciatura. Leire, e quando você vai para o hospital e você consegue agregar a música no hospital? Aí eu consegui. Uma vez eu fui num posto de saúde, porque eu estava passando mal, e eu vi aquele monte de, principalmente idoso, os idosos sentados. Falei, nossa, né? E perguntei para um auxiliar de enfermagem, eu falei, quem que eles estão esperando? O doutor X, que chega a tal hora, mas até agora não chegaram. E que atividade eles fica aqui sentado, não tem nada? Ela, não tem. Eu falei, Aí eu escrevi um projeto, assim, fui bater na porta da Secretaria da Cultura com o projeto na mão. Isso onde? Isso? Em Salto. É que a minha vida quase não tinha movimento, eu queria um movimento. Aí bati lá e ela falou, a moça falou assim pra mim, nossa, ela me conhecia da orquestra, depois de muitos anos. E aí eu falei que já regia coral, né, que eu já tinha trabalhado, tinha experiência, apresentei a comprovação em carteira. E aí ela falou, Lili, faz... Aí eu fiz o projeto, bati lá e entreguei. Aí eles me chamaram para uma reunião, perguntando se eu não queria desenvolver esse projeto no Centro de Convivência do Idoso, para os idosos. Aí eu montei um coral de idosos que ficava esperando o médico. Poxa vida, que incrível, que bacana. Lá eu fiquei 9 anos. Que bacana. E hoje a sua especialidade está em quê, Lili? Hoje você faz o quê? Hoje a minha especialidade, eu terminei licenciatura,
Fiz 2 pós-graduação em musicoterapia e fundamento em voz. Ah, tá. Eu comecei com os atendimentos dentro da minha casa, vocal, e começou a expandir muito. E aí eu tive que pensar numa estratégia de sair de casa e montar um espaço. Certo. Onde atendesse a população que eu estava trabalhando, principalmente vocal, e por ter poucos profissionais. Aqui no interior tem poucos profissionais formados na área. E quem é essa população que te procura? São cantores? Quem que te procura? Geralmente é cantor, ele pode ser cristão ou não, é cantor de um modo geral. Certo. E jornalista. Certo. Também é o meu público, procura. E Quer dizer, todo mundo que trabalha com a voz. todo mundo que trabalha com a voz. E aí eu me senti na obrigação de fazer a pós-graduação, mesmo com a formação em canto, porque eu entendo que a voz, ela é um instrumento como qualquer outro a ser estudado, como violão, piano, saxofone, e não uma cópia, eu ouvi e reproduzi. Certo. Não, tem que ser estudado. Tem que ser estudado. E aí eu fiz a pós de fundamento em voz, e agora eu estou em outra paz. Que bacana, parabéns. Leile, fala uma coisa para mim, até para o pessoal lá de casa, que talvez esteja bem curioso aí. Uma pessoa que nunca tocou nenhum instrumento, que não tem noção nenhuma, é capaz de aprender? É capaz de aprender. É capaz de aprender. Se ela gosta Daquilo. ela precisa ser desenvolvida. Certo. Precisa estudar e ter paciência. Entendi. E é Mas treino. aprende, é treino. É treino. É treino. Leile, você, né? Você é jovem. Você pode falar quantos anos você tem? Posso. Pode? Você que não pergunta isso pra mulher, né? Posso. Mas enquanto é jovem, pode perguntar. Pode perguntar. Eu tenho 36 anos. Então, 36 anos com uma história incrível. Jovem, né? Jovem. O que você falaria para os jovens de casa que estão assistindo, né, essa sua história? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem condições, né, mora numa casa bacana, tem todas as condições do mundo e não aproveita essas oportunidades. Né, gente que trabalha com isso, que vê, né, que está no meio de jovem, que nem a minha experiência como professora, que sou com jovem o tempo todo, e às vezes você vê, né, pessoas que têm condições e não fazem. O que você falaria para esses jovens, Leile? Fala lá para o pessoal lá de Olha, casa. não perca nunca a oportunidade na sua vida. Esse tempo que eu estou aqui, esse tempo que você está aí me assistindo, ele não volta mais. Nós estamos aqui de uma passagem, porque todo mundo que foi, ninguém voltou para contar pra gente. Então a gente só tem uma única oportunidade. E se você deixa passar essa oportunidade, ela pode nunca mais voltar. E lá pode estar nessa oportunidade os seus sonhos, suas conquistas, seus objetivos. E por isso que a gente tem que se levantar e colocar a mão na massa para fazer. Não é fácil. Não. Assim como minha história, deve ter muitas histórias. Mas é gostoso sonhar. É possível conquistar. Você em algum momento pensou em desistir? Muitas vezes, e nessas vezes que eu pensei em desistir, eu fui uma pessoa que fiz terapia para conseguir ultrapassar essas barreiras que eu tive e hoje eu olho e vejo uma construção, né? E uma construção linda, uma construção que dessa minha experiência também hoje tem 2 livros. Que bacana! Um que eu sou autora e outra que eu sou coautora. Que bacana, Leile. Tem que Parabéns. pegar os livros. E tudo isso é importante dizer. Nasceu no meio cristão, né? Foi onde você teve a música e Cristo sempre esteve presente com você. Sempre presente comigo. Muito bom. Leile, eu agradeço demais. Espero de coração e tenho certeza que o pessoal lá de casa ficou encantado com a sua história, como eu fiquei. Com certeza se emocionou, como eu me emocionei aqui com a sua história. Desejo que você cresça cada vez mais, que você prospere cada vez mais, que você merece. Que Tá? delícia. Obrigada. O prazer é todo meu. Para mim é uma honra, você sabe, estar aqui com você. Obrigada. E vou contar um segredo pro público, pode? Pode. Ali ele me ensinou a tocar violão, eu não sabia nem como fazia. Não é, É Leile? verdade. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.